Olá, aluninhos queridos e aqueles não tão queridos assim, mas que eu nunca vou contar para vocês quem é quem. Na aula passada a gente começou falando sobre configurações e termos, que é o que a gente vai continuar agora, e eu falei que para a gente achar a configuração de um determinado átomo, seja no estado fundamental, seja no estado excitado, através da teoria de Hartree, a gente tem que saber a ordem com que os níveis de energia se apresentam e são preenchidos, e para isso a gente usou aqui o diagrama de Pauling, onde a gente mostra que como as camadas e subcamadas são preenchidas, a gente viu que tem uma diferencinha em alguns casos, algumas anomalias, mas de certa forma a gente vai trabalhar mais ou menos como se isso fosse verdade, a não ser que eu diga otherwise, E a gente viu que uma configuração, que é a forma que a gente preenche aquilo, ela representa diversos estados quânticos diferentes. Tá? Ao nível da teoria de Hartree, todos esses estados deveriam ter a mesma energia. Mas quando a gente leva em conta a interação colombiana residual, que a gente não considerou lá em Hartree, a gente observa que esses estados não têm a mesma energia. E os estados são classificados de acordo com o momento angular total, aqui eu obviamente estou fazendo para dois férmions, dois elétrons, momento angular total, momento de spin total, angular de spin total, e o momento angular total, angular orbital de spin total e o momento angular orbital, que é a soma dos dois caras. Certo? Os números quânticos LS são obtidos pelas regras de qualquer soma de momento angular na mecânica quântica. Então vai de L-1 até L mais 1. O S vai de S-1 até S1 menos S2 até S1 mais S2. L1 menos L2 até L1 mais L2. Tá? E aí a gente representa as diferentes possibilidades de números quânticos L, S e J pelos termos, que é o que a gente chama de notação espectroscópica. Tá? De cada uma daqueles estados quânticos. Então, por exemplo, L igual a 1, S igual a 0, a gente tem o X é o valor de L, tá? Então L igual a 1 é P, S igual a 0, você substitui aqui o Szinho igual a 0, então você vai ter 2 vezes 0 mais 1 dá 1. L igual a 1, S igual a 1, você vai ter P de novo e 3. Quando o valor de J, que está aqui embaixo, a gente tem que lembrar da regra que o J está entre módulo de L menos S até L mais S. Tá? Então o que a gente tem? Por exemplo, quando L igual a 1 e S igual a 0, o J vai estar entre 1 menos 0, 1, até 1 mais 0, 1. Então a gente só tem J igual a 1, a gente só tem a possibilidade 1P1. Certo? Agora, quando L igual a 1 e S é igual a 1, a gente tem a possibilidade, os L menos S dá 1, menor ou igual a J, menor ou igual a L mais 1, que é 2. Então, o que a gente tem? A gente tem P3, 0, P3, 1 e P3, 2. Esses seriam três termos que representam o L igual a 1 e S igual a 1. Tá vendo? Para a gente colocar isso em prática, vamos ver aí os termos da configuração do 1s2 do hélio, tá? E do 1s1, 2s1 do hélio. Eu vou fazer esses exercícios, como está aqui na aula gravada, eu vou fazer praticamente todos com vocês, tá? Mas tem bastante na lista, se vocês já deram uma olhada na lista. Então, vamos lá, Qual é a configuração do termo 1s2 do hélio? Então, vamos pegar aqui 1s2. Tá? Os dois elétrons estão na camada S. Então eu tenho que L é igual a 1, L1, perdão, é igual a 0 e que L2 é igual a 0. Ou seja, uma única possibilidade para o momento angular total, que é 0. Bom, os dois têm spin meio. Então o S1 é meio, o S2 é meio. Então o meu S pode ser 0 e 1. Só que para o meu S ser 1, os dois têm que estar apontando na mesma direção. Aí está o nosso problema. Porque como os dois estão no mesmo orbital espacial 1s, o 1 viola Pauli. Viola o princípio de exclusão de Pauli. Então só tem uma possibilidade aqui, que é L igual a 0 e S igual a 0. Que me dá apenas uma única possibilidade para J, que é J igual a 0. Então eu só tenho um termo possível, que é o S 0, 1. Certo? Agora, no caso aqui do 1s1, 2s1, aí nós temos mais possibilidades, porque aqui, eu tenho L1 é 0, porque está na camada 0, está no S, Aqui também está no S, então L2 também é igual a 0. Então eu tenho que L é igual a 0.
Aqui eu tenho S1 igual a meio, isso é sempre, né? S2 igual a meio. Então meu S é igual a 0 e 1. Mas olha só, agora os meus elétrons eles estão em orbitais espaciais diferentes. Se eles estão em orbitais espaciais diferentes, o S igual a 1 é permitido. Não viola mais Pauli. Então, eu tenho nesse caso L igual a 0, S igual a 0, é o que a gente já tinha, né? 1S0. L igual a 0, S igual a 1. O meu valor de J só pode ser 1, que é J igual a 1. Né? Vai de 1 menos 0 até 1 mais 0. Então dá de 1 a 1, é 1. Foi o que a gente viu. Eu tenho o termo S1, 3 sendo permitido aqui. Ok? Legal. Vamos ver o caso do berílio. Tá? Que eu tenho 1S2, 2S, 2P. Tá? Se vocês quiserem fazer antes, para vocês terem uma noção assim do tempo, dá uma pausa aí, tenta fazer e volta para o vídeo. Eu vou começar agora. Tá? Bom, o que é importante a gente saber é o seguinte. Esse cara daqui, camada fechada, ele sempre vai contribuir com L igual a 0 e S igual a 0, então não importa a camada fechada. O que importa são apenas as camadas abertas, os elétrons estão desemparelhados. Tá? Então, eu vou pegar, isso é válido para toda a configuração 2S e 2P. Só isso que importa. Tá? Então, olha só, como está na verdade nem o 2, qualquer configuração NS e NP vai ter esses termos. Tá? Então, olha só, eu tenho L1 igual a 0, que é o S. L2 é 1, que é o P. Então, eu tenho para L apenas uma possibilidade, que faz de 1 menos 0, que é 1, até 1 mais 0, que é 1. Então, meu L total é 1. Certo? Eu tenho S1 igual a meio, S2 igual a meio. Então, o meu S é 0 e 1. Para L igual a 1 e S igual a 0, o meu J só tem uma possibilidade, que é 1, então eu tenho um P1. Certo? Para L igual a 1 e S igual a 1, o meu J é 1 mais 1, 2, 1 e 0, que é 1 menos 1. Então eu tenho 3P2, 3P1 e o 3P0. Entendido? Bacana, né? Vamos continuar analisando esse caso do berílio. Lembra que a gente viu que a gente tem 12 estados na aula passada? Né? Quando a gente analisou isso, esse problema do berílio, da configuração, a gente viu assim que são 12 estados. Agora nós temos o quê? Esses 4 termos que eu encontrei. Como que isso se relaciona com os 12 estados que a gente viu na aula passada? Olha só, 1P1, a gente viu que é o J igual a 1, eu tenho MJ igual a menos 1, 0 e 1, eu tenho 3 estados nesse termo. Tá? O 3P2 é J igual a 2, o MJ é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, são 5 estados. 3P1 é J igual a 1, então MJ igual a menos 1, 0 e 1. São 3 estados também. E o 3P0 é J igual a 0, MJ igual a 0, é 1 estado. Então aqui ao todo eu tenho 12 estados. Certo? Então, só para lembrar aqui vocês, a gente ignorou os elétrons da camada fechada, pois esses têm L igual a 0 e S igual a 0, então não contribuem para o momento angular total do átomo. Tá? E a diferença de energia entre esses termos, tá? Ela pode ser analisada pelas chamadas regras de Hund, que é o que a gente vai ver agora para trazer de volta aquela configuração, aqueles termos lá. Ô meu pai! Que nas regras de Hund nós vamos trazer aquela interação colombiana residual. Tá? Então, por isso que nós vamos conseguir ordenar
em energia esses caras aí. Então vamos lá. Regra de Hund. A primeira regra de Hund diz pra gente o seguinte: os termos com maior valor de spin têm menor energia. Por que que isso acontece? Isso acontece porque esses estados de S máximo têm a parte de spin de função de onda totalmente simétrica e, portanto, a parte orbital antissimétrica. Tá? Então, nesses estados, os elétrons nunca se encontram no mesmo ponto do espaço, reduzindo os efeitos de repulsão colombiana, tá? Relativo ao outro termo, onde haja possibilidade de coincidência de posição. Lembrando, né? Quando a função de onda tem a parte orbital antissimétrica, a gente tem algo assim, né? Psi A, Psi B, né? De 1 e 2, menos Psi A de 2, Psi B de 1. Então, se eles se encontrarem exatamente no mesmo orbital, esse cara daqui dá zero. Tá? Então, por causa disso, que a gente tem que a repulsão colombiana é menor quando você tem o spin máximo. Tá? Então, a primeira regra de Hund a gente representa nos diagramas abaixo, como por exemplo, 1s2, 2s2, esse cara daqui. Por isso a gente preenche primeiro as caixinhas para cima, né? Porque a gente fala que a gente quer ter o maior valor de S. Esse tem a menor energia possível. Tá? Então isso indica que no estado fundamental os spins são sempre paralelos. Tá? Então, se a gente pega a configuração do 2s e 2p do berílio, que a gente viu lá atrás, né, a gente tem que o que tem spin máximo S1 são esses caras aqui, ó. 3, 3, 3. Esse aqui tem spin, isso aqui tem S igual a 1, isso aqui tem S igual a 0. Então quem tem o maior spin tem a parte orbital antissimétrica, né? A parte de spin ela é simétrica, os spins são paralelos e, portanto, eles têm uma energia menor do que os de S0. Tá? Então, quando a gente leva em consideração a correção relativística da interação spin-órbita que a gente viu lá atrás, tá? Para os termos que têm diferentes J's, então a gente tem que o ΔE é esse alfa J, J mais 1, menos L, L mais 1, menos S, S mais 1, tá? Que a gente viu isso. É como se a interação spin-órbita aí, isso é um pouco mais complicado quando a gente tem um átomo com muitos elétrons, né? Mas é como se a interação spin-órbita, o hamiltoniano da interação spin-órbita, fosse alfa S escalar L, onde esse S aqui é o spin total, então é um somatório de SI, e esse L é o orbital total, né, um somatório em I de LI. Isso é óbvio assim, para a gente ver que a gente fez quando a gente tem dois elétrons, mas isso vale para termos assim, para átomos de diversos elétrons. Tá? Então o que isso diz para a gente? Agora, olha só, todos esses caras aqui, tá, eles têm o mesmo L igual a 1, e o mesmo S. Todos esses caras têm um L e S fixos. Agora, olha a variação de energia. Se esses caras têm um L e um S fixo, quanto menor o J, menor vai ser a energia do termo. Quanto menor o J, menor a energia do termo. Então, olha só. O 3P0 vai ter uma energia menor do que o 3P1, que vai ter uma energia menor do que o 3P2. Tá? Então, se você substituir isso aqui, você vai ver que a diferença de energia entre o 0 e 1 é 2α e entre 1 e 2 é 4α. Isso aqui é o que a gente chama de regra de intervalo de Landé. Tá? Então a gente tem, é só você pegar o ΔE de J, o ΔE de J mais 1, fazer um menos o outro, que você tem que a regra de intervalo de Landé te dá 2α J mais 1. Então entre 1 e 0, você sempre pega o J maior, tá? E substitui aqui. Entre 1 e 0, eu vou ter que 1 mais 1 dá... Perdão, J menor. Né? Porque aqui eu estou colocando J menos 1. Entre 1 e 0, você substitui aqui o J igual a 0, isso vai te dar 2α. Entre 2 e 1, pega o J menor, tá? Que é o 1, e isso aqui vai te dar 4α. Isso é sempre, gente, entre adjacentes. Adjacentes, né? Que é um do ladinho do outro. Tá? Então, isso daqui, quem separou esse cara daqui foi a primeira regra de Hund. Separou os termos. Quem separou isso aqui foi a interação spin-órbita. Tá? Então eu consigo fazer essa separação de níveis de energia
cada vez mais bonitinho quando eu incluo todos os efeitos possíveis, tá? Sem o termo spin-órbita, todo mundo teria energia igual. Com o termo spin-órbita, esse cara aí tá diferente, tá? Agora vamos fazer um cara um pouco mais complicado, tá? Que é o termos das configurações do carbono, que é 2s2, 2p2. Tá? Então, de novo, não me importa esse cara daqui. Tá? Eu estou pegando, vamos importar apenas os 2 elétrons desemparelhados aqui na camada 2p2. Lembrando que o N nem entra, então isso aqui na verdade são os termos de uma configuração do tipo NP2. Tá bom? Bom, lembrando o seguinte, né? Quando eu tenho L igual a 1, que é o caso do P, eu tenho ML igual a menos 1, 0 e 1. Tá? Então, eu teria aqui, no caso, a possibilidade N, L igual a 1, mais 1, spin up, spin down. Eu teria o N, L igual a 1, ML igual a 0, spin up, spin down. Eu teria o N, L igual a 1, ML igual a menos 1, spin up, spin down. Então, cada elétron pode ocupar qualquer um desses. Seriam 6 possibilidades. Mas a gente viu na aula passada que não podem ser 6 vezes 6, 36 estados. Por quê? Porque isso viola Pauli. Eu não posso colocar 2 elétrons com N11+. Se eu tenho um com N11+, o outro tem que ser N11- ou qualquer um desses. Ou qualquer um desses. Tá? Então, a gente tem que usar aí a nossa análise combinatória. Então, você vai ter 6 vezes 5, né? Dividido por 2, isso dão 15 estados possíveis. Tá? É a forma de você combinar, né, em esses 2 elétrons nessas 6 possibilidades, sendo que os 2 não podem estar no mesmo lugar. Tinha falado 18 estados na outra aula, mas tá errado, tá? Corrige lá. Bom, como é que a gente vê isso? De novo, são 2 elétrons, então S1 é igual a meio, S2 igual a meio, então o meu S pode ser 0 e 1. São 2 elétrons no P, então eu tenho que L1 é igual a 1, L2 é igual a 1, então aqui eu tenho que o meu L pode ser a soma dos 2 e vai diminuindo até a subtração dos 2. De 1 em 1. Então 2, 1, 0. Tá? Então, se eu fosse fazer ignorando aí Pauli, tá? O que eu teria? S igual a 0, L igual a 2, eu só tenho uma possibilidade que é J igual a 2. S igual a 0, L igual a 1, só posso ter J igual a 1. S igual a 0, L igual a 0, eu só posso ter J igual a 0. Agora, S igual a 1, L igual a 2, eu tenho que J pode ser 3, 2 e 1. Se eu tenho S igual a 1 e L igual a 1, o meu J pode ser 2, 1 e 0. Se eu tenho S igual a 1 e L igual a 0, eu só tenho a possibilidade J igual a 1. Né? De novo, não posso fazer isso. Não estou considerando Pauli. Eu tenho que ver se existe outro método. Eu tenho que fazer isso por uma outra forma. Tá? Vamos lá, vou fazer tudo primeiro na força bruta. Então, vou escrever todos os estados que cada elétron vai ocupar. Tá? Então, eu tenho... Eu vou esquecer NL, tá? De cada um deles, porque a gente sabe que N igual a 2 e L igual a 1 para todos eles. Tá? Então, eu não vou me importar com isso. Eu vou me importar com ML e MS apenas. Tudo bem? Então, eu vou colocar um elétron aqui, outro elétron aqui. Elétron 1 e elétron 2. Tá bom? Então, olha só. Eles podem estar
Se eu tenho um elétron, vou fazer aqui minhas caixinhas. Menos 1, 0 e 1. Então eu vou colocar o elétron na caixinha com ml igual a 1, tá? E com spin up. O outro elétron pode estar em 1 com spin up? Não. Mas ele pode estar em 1 com spin down? Pode. Legal. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu vou lembrar vocês que o mlzão é a soma dos dois. ml1 mais ml2. E que o meu mszão é ms1 mais ms2. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que o meu ml é igual a 2, que o meu ms é igual a 0. Tá bom? Vamos analisar outra possibilidade. Eu vou colocar ele no 1 mais, é uma possibilidade, e vou colocar no 0 menos. Nesse caso, o meu ml é igual a 1 e o meu ms também é 0. Tá vendo? Vou colocar no 1 mais e vou colocar no 0 mais. ml é igual a 1, ms é igual a 1. Tá bom? Eu vou colocar no 1 mais e vou colocar no menos 1 mais. Não, menos, para ficar na ordem. Então aqui eu vou ter o meu ml igual a 0 e o meu ms igual a 0. Vou colocar no 1 mais e vou colocar ele no menos 1 mais. Aqui eu tenho ml igual a 0 e ms igual a 1. Tudo bem? Então eu acabei com todas as possibilidades de 1 mais. Tá? Agora eu vou colocar com 1 menos. Mas obviamente eu não vou colocar o elétron no 1 menos aqui em 1 mais, porque é a mesma coisa aqui, né? Eles são indistinguíveis. Então não posso repetir esse cara. Tá? Então eu vou colocar no 1 menos 0 menos. Então isso aqui dá ml igual a 1, ms igual a menos 1. Vou colocar no 1 menos e no 0 mais. Isso aqui me dá ml igual a 1, ms igual a 0. Vou colocar no estado 1 menos, menos 1 menos. Isso aqui me dá ml igual a 0, ms igual a menos 1. Vou colocar no 1 menos, no menos 1 mais. Isso aqui me dá ml igual a 0, ms igual a 0. Já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Faltam 6 ainda. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar no 0 agora. Já sei toda a possibilidade do 1. Tá? Então não vamos colocar nenhum elétron aqui. Vou colocar só aqui e aqui. Então 0 mais. Eu posso colocar 1 no 0 menos. Então isso aqui vai me dar ml igual a 0, ms igual a 0. Notem, eu tenho 2 estados aqui, ó, com ml igual a 0 e ms igual a 0. 3, porque eu tenho essa possibilidade aqui. Tá? Eu tenho agora ml, eu tenho 0 mais, e eu vou colocar menos 1 menos. Isso aqui me dá um ml igual a menos 1 e um ms igual a 0. Eu tenho 0 mais menos 1 mais. Isso aqui me dá ml igual a menos 1, ms igual a 1. Agora eu posso começar com 0 menos também. 0 menos. Não vou colocar 0 mais porque já está aqui. 0 menos, menos 1 menos. Isso me dá ml igual a menos 1. ms, vou sair da tela, né? Igual a... ms
igual a menos 1. Eu tenho 0 menos com menos 1 mais. Isso aqui dá ml igual a menos 1. ms igual a 0. E eu tenho agora a única possibilidade que me falta aqui é menos 1 mais menos 1 menos, que é ml igual a menos 2 ms igual a 0. Esses são todos os estados possíveis. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Gente, esses são todos os estados possíveis. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu sei que S igual a 0 e 1 e L igual a 2, 1, 0, né? S igual a 0, L igual a 2, então eu tenho, por exemplo, o D, teria a possibilidade do termo D0, D1, que é para S igual a 0, e o D3, que é para S igual a 1. Eu poderia ter aqui L2, seria L igual a 1, perdão, o P0 e o P0, olha, P1 e o P3. Certo? E para L igual a 0, S igual, eu teria a possibilidade do S1 e do S3, que é para S igual a 1 e S igual a 0. Tá? É sempre importante, nesse caso, a gente começar com o maior S e o maior L, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, qual é o maior S e o maior L? Então, nós temos L igual a 1 e S igual a 1. Ok? Então, esse é o maior L e o maior S. Oh, é igual a 2, né? L igual a 2 e S igual a 1. Então, nós temos o termo D3. Nesse termo aqui, D3, a gente tem que ter ml igual a menos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2, e ms igual a menos 1, 0 e mais 1. Então, por exemplo, a gente tem que ter nesse termo D3 aqui um cara que tenha ml igual a 2 e ms igual a 1. ml igual a 2, ms igual a 1? Gente, mas ml igual a 2 e ms igual a 1, isso daqui só acontece se os dois forem positivos. Se for mais. Viola Pauli. Eu não tenho isso daqui. Se eu não tenho isso daqui, eu não tenho esse termo. Esse termo aqui, Viola Pauli. Então, isso daqui não é um dos termos possíveis da minha configuração NP2. Tá bom? Vamos ver agora o maior L e o outro S. Então, vamos ver agora L igual a 2 e S igual a 0. L igual a 2 e S igual a 0 é o termo D1. Então, eu tenho que ter ml igual a 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e ms igual a 0. Vamos ver se a gente tem todo mundo? Ó, aqui. Eu tenho 2 e 0, beleza. Tá? Eu tenho que ter 1 e 0. 1 e 0, beleza. Tá? Eu tenho que ter 0 e 0, beleza. Eu tenho que ter menos 1 e 0, beleza. Eu tenho que ter menos 2, menos 2 e 0, tá aqui. Tenho todos os termos ali? Tenho. Esse cara daqui é um termo da minha configuração 2S2 dos P2.
Tá? Agora vamos para o outro L maior. A gente já fez L igual a 2, vamos fazer L igual a 1. Então L igual a 1 a gente tem possibilidade de ter S igual a 1. Seria o termo 3P. Certo? Vamos ver se o termo 3P é possível. Por quê? Porque aí eu tenho que ter ML igual a 1, 0 e menos 1. Certo? E MS, tá? Como sendo 0 e 1. Um, 0 e menos 1. Então vamos ver se esses termos existem? Então, ML igual a 1, MS igual a 0, ML igual a 1, MS igual a 1, ML igual a 1, MS igual a menos 1. Beleza! Tá? Então a gente tem o 1 tá batendo, vamos ver agora o 0. ML igual a 0 e 0, ML igual a 0 e 1, tem 0 e menos 1, tem 0 e menos 1, tem 0 e menos 1. 0 e menos 1. Beleza, estamos salvo. Tá? Então agora vamos ver o menos 1. Menos 1 e 0, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Beleza. Esse cara daqui é um termo que existe da minha configuração. L igual a 1, S igual a 0 é um 1P. Então eu tenho que ter ML igual a 1, 0, menos 1, MS igual a 0. Isso a gente já viu que tem. Esse é um termo possível no meu caso. L igual a 0, MS igual a 1, seria o termo S3. Tá? Então tem que ter ML igual a 0 e MS igual a 1, 0 e menos 1. Então ML igual a 0, 0, 0, 1, 0, menos 1. Aqui. Opa, olha só que legal. Então a gente poderia ter, sim. Bacana. L igual a 0, MS igual a 0. Né? Nós teríamos ML igual a 0, MS igual a 0. E nós temos um S. Mas aqui tem um problema. Tá? Que aí é o que faz a gente falar assim, olha, para você resolver esse problema, você tem que começar sempre com o maior L e o maior S e ir diminuindo, tá? Por quê, gente? Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Opa, vou precisar de mais uma coisinha dessa, então já volto. Então vamos lá, a gente tem o termo 1D, né? Esse termo 1D é S igual a 0, L igual a 2. Tá? S igual a 0, L igual a 2, a gente viu que tem MS igual a 0, ML igual a 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Isso aqui são 5 estados possíveis. Lembrando que nós temos 15 estados. Nós temos o termo 3P. Certo? O termo 3P, vamos lá, L igual a 1, S igual a 1. Então nós temos MS igual a menos 1, 0, 1, ML igual a menos 1, 0, 1, 3 vezes 3 é 9, nós temos 9 estados possíveis. Já são 14. O S3, nós temos L igual a 0, MS igual a 1. Isso aqui me daria um ML igual a 0, MS igual a menos 1, 0, 1. Isso aqui seriam 3 estados. Ora, mas aqui já formam 14. Não tem como ter esse cara. Tá? Ele viola Paulo também. Então, isso aqui vai estar fora. Eu só posso ter um único estado a mais, que é um S,
Que aí vem L igual a 0, ms igual a 0. Então nós temos ml igual a 0, ms igual a 0, e isso aqui dá um estado. Ah, eu tinha esquecido desse daqui, ó. Do 1P. Então, antes desse cara, eu ainda tinha que ter analisado 1P. Que é L igual a 1 e ms igual a 0. Que também são 3 estados. Mas aqui já forma 14. Não posso, gente. Não posso. Esse termo aqui não rola, esse termo aqui não rola. O único termo que vai rolar é esse. Na verdade, o NP2, eu só vou ter 3 termos possíveis. Que é o 1D, o 3P e o 1S. Tá? Por isso que eu tenho que começar do L maior para o L menor. Tá? É assim que a gente acha direitinho. Você fala assim, ah, esse aqui não viola o princípio de exclusão de Pauli, não, mas tem 3 estados, não tem condições. Tá? Não tenho como ter esse e não tenho como ter esse. Tá? É assim que a gente acha os termos. Um outro método que se usa é o método de Slater, onde a gente vai montar a tabela ms e ml, que foi aquilo ali, todos os estados que eu fiz. Tá vendo? ml1 mais ml2, então tem aqui a soma ml e ms. Bonitinho, né? Fica mais bonitinho e mais organizado assim. Tá? Respeitando, obviamente, o princípio de exclusão de Pauli. Aqui estão os 15 estados. Ok? E aí, você vai, de novo, contar o número de estados que podem ser obtidos e fazer um diagrama. Tum! Fiz o diagrama. Isso aqui é ml, eu não coloquei, né? Beleza? ml e ms. Tá? Então, eu vou agrupar os estados em termos, começando sempre do maior L e do seu respectivo maior S, respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Então, qual é o maior L? Qual é o maior S? Perdão. Qual é o maior L? Tá? É o que está ml igual a 2. Que tem como maior S, ms 0. Não tem aqui, ó. Não tem 1. Certo? Então, eu só posso formar primeiro o 1D. Qual é a dimensão desse cara? L igual a 2, S igual a 1. Então, esse aqui vai ficar 5 por 1. Eu tenho 5 estados. Tá vendo? Então, esses 5 estados que eu vou retirar, eles estão todos aqui, ó. 1, que é o do carbono ml por ms. Certo? Então, nesse caso aqui, lembrando, eu tenho ml igual a 2, 1, 0, menos 1, menos 2, ms igual a 0, e eu vou agrupar os estados, tá, de acordo com esse termo 1D. Ok? Retiro eles da jogada. Agora vai surgir um novo gráfico desse. Não. Cadê? Aqui. Retirei eles da jogada. Então agora esse cara daqui não existe mais. Esse aqui vai virar 1. Esse aqui vai virar 2. Esse aqui vai virar 1. E esse aqui não existe mais. Eu só vou ter esses termos no meio. Que é isso daqui, ó. Tum. Entendeu? Então aqui agora vai ser 1, 2, 1. Tá? Agora eu vou analisar o termo 3P. Tá? Que eu sei que é L igual a 1, S igual a 1. Então esse termo aqui vai me dar 9 estados, porque eu tenho ml igual a 1, 0 e menos 1, ms igual a 1, 0 e menos 1, e isso aqui vai me dar 9 estados. E eu vou tirar um de cada que tem ml igual a 1, tirei esse, 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 tirei esse. Só vai sobrar um cara.
Qual é o único termo que vai ter, possível que vai ter um cara? É o L igual a 0 e o S igual a 0, que é o termo S1. Tá? Esse cara daqui. Tudo bem? Entenderam? Tá? Então esse é o método de Slater, que resume, na verdade, a força bruta que a gente fez aqui, ó. Onde a gente fez do mesmo jeito, só que a gente escreveu todos os estados, a gente pegou o maior L e maior S, tá? A gente viu quantos estados tinha, pegamos o maior L e o maior S em seguida, que não viola o princípio de exclusão de Pauli, viu quantos estados tinha, eliminou as outras possibilidades, mesmo tendo o termo lá, que representaria, eliminou as possibilidades e deu aqui esse único estado possível, que são 15 estados. Então é importante, quando você for analisar os termos de uma configuração, você saber quantos são os estados possíveis, escrever quais são esses estados, para a gente saber o ML e MS, e começar sempre do L maior e S maior, e ir descendo, respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Tá? Então vocês vão treinar isso na lista de exercícios, tá? Muito bem. Façam com calma para vocês aprenderem tudo. Tá? E agora eu vou pegar a segunda regra de Hund. Então vamos lá. A gente, na primeira regra de Hund, a gente viu o quê? Os caras com maior spin têm a menor energia. Por quê? Porque a parte orbital é antissimétrica, então a chance deles ficarem juntos é menor, é zero, é nula. Né? Então a interação colombiana não vai ser tão relevante em relação a outro termo. Então quando a parte orbital é antissimétrica, ele tem menos energia do que a outra. Parte orbital simétrica significa maior spin. Então a primeira regra de Hund já pegou esse 2P e separou aqui, ó, o 1S0 e 1D2. Esses dois caras têm S igual a 0 e esses três caras têm S igual a 1. Então essa aqui foi a primeira regra de Hund. A segunda regra de Hund diz que dos termos com o mesmo valor de S, os de maior L têm a menor energia. E aí esse desdobramento vem da interação colombiana residual e são maiores devido ao acoplamento spin-órbita. Tá? Então, quem tem maior L tem menor energia, então esse cara aqui, ó, 1S0, 1D2, de acordo com a segunda regra de Hund, o D tem uma energia menor do que o S. Então 1D2 vem antes de 1S0. Tá? No caso aqui da segunda regra de Hund, todo mundo é L igual a 1, então todo mundo mantém a mesma energia. Agora faço o acoplamento spin-órbita e separo todo mundo. 1S0, 1D2, 3P2, 3P1, 3P0. Tá? Ficou bonitinho, né? Fica bem bacana. Bom. Então, agora a gente pode usar todo o nosso conhecimento, tá, para calcular aí os espectros dos átomos. Tá? Para entender como são, calcular os termos e entender como são apresentados os espectros dos átomos. E para isso a gente vai começar com o mais simples possível, que é o caso do hélio. Antes de a gente ser apresentado aos termos da regra de Hund, a gente tinha o seguinte, né, que a gente viu na aula passada. 1S2 é um singleto. 1S2, 2S2 você tem um tripleto e um singleto. 1S2P você tem um tripleto e um singleto. A gente fala, olha, o tripleto tem uma energia abaixo do singleto. O tripleto tem energia abaixo do singleto. Agora vamos usar o conhecimento que a gente tem das regras de Hund. Tá? Dos conhecimentos que a gente tem das regras de Hund, ignorando aí o acoplamento spin-órbita, tá? A gente vai ter que os termos, agora, eles vão ficar assim. 1S0, 3S1, 1S0, tá? Spin menor aqui. 3P2, 3P1, 3P0 e 1P1. Tá? Então a gente tem, ó, tripleto, singleto, tripleto, singleto. Tá? Então, quando a gente inclui a interação spin-órbita, a gente consegue agora representar aqui a energia. Então a gente tem a energia do estado fundamental mais baixo, menos 79. Depois nós temos desse cara aqui, desse tripleto, desse S31, é o menos 59, 19, 55. Do singleto, menos 58. Agora com a interação spin-órbita, onde a gente separa esses três caras aqui, olha só como eles têm energias bem próximas. Tanto que esse daqui, até onde o experimento foi, não dá para diferenciar o 3P2 do 3P1.
mas a gente sabe que é 3p2, 3p1 e 3p0. Mas olha só onde está a diferença de energia aqui na quarta casa decimal. Tá? E até na quinta entre esses dois. E aqui nós temos em torno de 1 elétron-volt nessas duas. Tá? Essas energias que eu estou colocando aqui são as energias que correspondem ao átomo inteiro, né, obviamente. Né? A interação spin-órbita no termo 3p produz um ordenamento não convencional, né? Porque a gente sabe que por Hund, quem tem J menor deveria ter menor energia, ou seja, a gente, perdão, aqui deveria ser 3p0, p1 e p2, como a gente fez aqui, ó, p0, p1 e p2, mas quando a gente mede, esse não segue direitinho a regra de Hund, então nem sempre a regra de Hund funciona, tá? É um bom exemplo para vocês verem. Eu falei que a gente ia aprender nessas aulas várias regras que na verdade nem todas funcionam direitinho. Tá? A separação entre LS das regras de Hund é da ordem de electron-volts, enquanto que entre as de J, que é dentro do termo de 3p, é da ordem de 10 a menos 4 electron-volts, para o acoplamento spin-órbita. Tá? E note como o primeiro estado excitado do hélio está quase 20 electron-volts acima do estado fundamental, que torna ele difícil de você conseguir ligar ali, por isso que ele é um gás nobre, né? Porque você não tem esse careta aí. Tá bom? Então é isso pela aula de hoje. Ah não, ainda falta falar mais um pouquinho, que é sobre as transições, lembrando que a gente tem que respeitar as regras de seleção de ΔL mais ou menos 1, ΔS igual a 0 e ΔJ é igual a 0 mais ou menos 1, sendo que J0 para J0 é proibido. Tá? Tá? Então, só para explicar isso aqui, lembrando que o ΔJ pode ser 0, contanto que não saia de J0 para J0. Tá? Então você não pode ter um P0 para um S0. Isso você não pode ter. Tá? Então aqui, por exemplo, é um P1 para um S1. Isso você pode ter, dá 21,2 electron-volts. Tá? Mas se isso aqui fosse 0 e 0, você não poderia ter, porque J igual a 0 igual a J igual a 0 é proibido. Só que ΔJ aqui é 0, só que é de J1 para J1. Tá bom? Essa transição aqui acontece em torno de libera fóton com 1 electron-volt, né? E isso aqui, essa vermelha aqui, 0,6 electron-volts. Então a gente consegue, numa espectroscopia, a gente consegue diferenciar essas linhas. Tá bom? Então a aula de hoje acaba por aqui. Na aula que vem a gente vai entender melhor os espectros atômicos, lembrando um pouco desses termos, e aí a gente vai ver ali aqueles espectros super complicados. Ok? A aula de hoje fica por aí, nós vamos fazer alguns exemplos na aula, e eu paro por aqui e paro a gravação também. Tchau!